Pessoal, chegamos no 14º vídeo do canal, Defeitos LG Parte 2. Anteriormente nós tivemos Defeitos LG Parte 1. Esse aqui é uma sequência desse outro vídeo, né? E vamos ver agora novos problemas. Aqui a gente tem uma 39LN 5700, né? Ela liga, tem som, não acende backlight, né? Geralmente esse backlight desse modelo dá muito mau contato, né? Nos barramentos, nesses conectores que interligam os barramentos e o chicote que vem lá da placa do backlight, né? Que leva alimentação. A imagem que vocês estão vendo aí são de modelos diferentes, né? Que esse defeito, como ele não dá somente na LN5700, então a gente quis dar ênfase em cima desse mau contato dos conectores. Na parte de baixo da imagem, estamos como referência dois defeitos que a televisão não liga, né? No de cima tem uma série de componentes para ser verificado, e quando ela liga e o LED standby apaga, mas não funciona, aí o Zener 202 e a resistência 202. Chegamos agora em três modelos de 42 polegadas da linha LE. Na 5400 a gente tem o sintoma de liga sem som e não acende os LEDs, né? O detalhe é que não tem som. Aí tem que verificar o transistor 101 e 102 e trocar direto o capacitor 118 e 119. Já na LE5500 nós temos um defeito intermitente aí, tá? A imagem some com som, mas ela vai ligar normal. Aí esse detalhe da intermitência pode ser mau contato no P700 ou então na bobina L105. Ela dá muita solda fria, né? E na LS5600 nós vamos ter um problema de tela, tá? Que também é intermitente. E do lado direito da imagem nós estamos vendo um livro meu que está sendo lançado agora. Quem tiver interesse, entra no site da Livrotec e dá uma observada no conteúdo, ok? Bom pessoal, chegamos aí em 4 modelos da LG. O que vocês estão vendo aí é um boletim informativo da marca, né, do fabricante. Esse defeito que está relacionado em azul é tudo que você imaginar que possa ligar. O defeito é um sintoma de desligar ou ligar intermitente, ou pelo remoto ou sem remoto, não tem distinção. O defeito aí é o circuito de proteção da fonte, que ele atua intermitente e causa anomalias do tipo a TV liga e depois ela desliga, ou depois de um tempo ela vai desligar. O sintoma vai modificar, porém o boletim diz que você tem que tirar esses três componentes que estão marcados acima: C108, ZD112 e ZD111. O detalhe que vocês não estão observando aí, porque o esquema não está na imagem, esses três componentes estão em série. Então basta você retirar um, e como eles estão em série, você está desligando os outros dois, tá? E depois eles mandam você fazer um segundo passo, né? Alterar R128, que está na parte de baixo da imagem, né? E que ele é de 11K e você vai passar para 15K. Dessa forma, eles garantem que o defeito vai sumir. Acredito até que, como esse defeito dá muito, e a gente vai ver logo a seguir outros modelos que também dá, e o procedimento é bem semelhante, então acredito que você já tem um pego, né, com bastante incidência. Mas quem ainda não conhecer, já fica a dica nesse vídeo. Aqui a gente está vendo três modelos diferentes que dão o mesmo problema, né? O que pode variar, conforme eu disse. São os mesmos três componentes que a gente viu anteriormente, porém a diferença dessa imagem para a anterior é o posicionamento dos componentes na placa. Aqui a gente chega a uma 32LG50, 4 defeitos relacionados em função desse problema da proteção. Retirar 108, né, o capacitor, os Zener 111 e 112, e a resistência 128, que é de 10K, passar ela para 12K. Lembrando que essas resistências que a gente altera o valor vai mudar de modelo para modelo, né? Tem modelos que não precisa alterar, tem modelos que o posicionamento dela é 1, né, a nomenclatura, e tem outros que o valor da resistência você pode ter que botar um valor mais alto do que essa aí, por exemplo. Essa é de 10K, passa para 12K,
e tem modelos que você vai ter que passar para 15 ou 18K, depende muito da versão do aparelho. Agora a gente tem uma relação de modelos da LG que dão o mesmo sintoma, né? Os 400 volts estão baixos, na realidade é a linha de PFC, né? E tem uma relação de resistores que estão na linha de start, que são de 750K, todos SMD, que a gente deve verificar se a resistência está alterada, né? Então a gente tem isso com muita frequência também. Vale lembrar também, quem não viu o vídeo anterior do nosso canal, que a gente tem que, nesse resistor, verificar aquela situação da cola vermelha que a gente comentou no vídeo anterior, que pode acontecer muito nesses resistores que são ligados à linha de PFC que fazem o start, ok? Aqui a gente chega numa 39LN5400, né? O detalhe é ligando e desligando com a fonte variando, né? Nesses casos de fonte variando, não somente na LN5400, são casos que a gente tem que pensar muito no fotoacoplador, tá? A gente está falando da 5400, porém o fotoacoplador de outras fontes de LG dá muito problema, tá? E na LN546B a gente não vai ter imagem, mas vai ver o backlight aceso e a fonte de 12 volts está baixa, né? Aí o integrado 412 é o responsável. E à direita do vídeo vocês estão vendo aí uma recomendação minha, que é o Fábio, aqui no Rio. Ele vende barramento de LED, né? Kit de LED. Quem quiser uma referência, eu estou indicando o Fábio, porque ele trabalha com material novo e um preço justo, e ele envia para o Brasil todo, ok? Chegamos numa 26LD330. Na parte superior está destacado o defeito de eletrolítico e de solda fria, né? Porque como essa fonte aí ela já está um pouquinho antiga, né? Esse aparelho já está bastante vendido, mas tem muito na praça, né? Então está na época da solda fria começar a pipocar e os eletrolíticos começarem a ficar fracos, né? Com SR alto nesse caso. E na imagem que vocês estão vendo aí, é um defeito de tela que a imagem vem borrado ou então ilegível, né? A gente não consegue ver a imagem e conforme ela vai esquentando, a imagem vai se definindo. Aí é um defeito de tela. Pessoal, vamos observar com carinho agora esse tipo de defeito aqui, tá? Eu mesmo particularmente achava que nunca pegaria um defeito desse em televisões de LCD e LED, né? Vocês estão vendo aí, tela com os cristais travados, né? O que é isso? Vocês estão vendo aí duas setas amarelas, que elas são trilhos do metrô, né? Porque eu, quando trabalhava no metrô aqui no Rio de Janeiro, pegava muitas televisões que eram monitores das plataformas, né? Então o que acontece? O que a gente vai entender desse defeito aí? Isso que vocês estão vendo aí é uma televisão que era usada como monitor, então a imagem dela, 90% do tempo, ficava monitorando o mesmo setor, que era o trilho do trem. Então o que acontece? Com o passar do tempo, a imagem ela praticamente congelava em cima do que ela estava observando e os cristais vão travando, coisa que eu nunca imaginei que poderia acontecer, né? Vocês podem ver aí que a gente tem uma imagem parada, essa imagem ela vai ficar o tempo todo assim, que é o trilho do trem que estava sendo monitorado naquela estação, e a imagem fica como se estivesse congelada. E quando eu falo cristal travado, a gente tem que entender que é o cristal líquido que está na tela, né? A função dele é deixar passar a luz ou bloquear a luz. E nesses casos aí, o fato do cristal líquido ficar travado, ele mantém a imagem estática naquela posição que ele estava monitorando. Aqui a gente tem outro monitor com a mesma situação, né? Às vezes eles podem dar uma barra em cima, ou então fica com a imagem congelada. E o detalhe para consertar isso qual é? O detalhe é o seguinte: você vai ter que deixar essa televisão ligada para ser usada como monitoração no canal de televisão, né? Porque como o canal de televisão tem movimento na imagem, os cristais que estão na tela, que estavam travados, eles começam a destravar. E com o tempo,
eles vão começando a se soltar, se soltar, se soltar, e a imagem vai ficando normal. Porém, o detalhe desse tipo de defeito, que essa televisão não pode mais voltar para ser monitor de alguma coisa, né? Isso aí fica determinado porque se você colocar ela para monitorar uma imagem que está praticamente parada, né, ali vai começar a travar os cristais de novo. E quando é que você vai pegar esse tipo de defeito? Vai pegar se a televisão que você vai consertar for ser utilizada como circuito fechado de TV. Imagina que você pega uma televisão de uma fábrica, de um comércio, de uma indústria que monitora um pátio, algum setor que eles queiram ver um problema, né? Como a imagem vai ficar o tempo todo sendo o mesmo ponto de observação, com o passar do tempo pode dar esse tipo de problema. Então a sacada aí é não deixar ela mais sendo utilizada como monitor de um circuito fechado, né? Vocês vão ter que deixar a televisão ou recomendar para o cliente para ele utilizar com canais abertos ou fechados que tenham movimento, né? E o detalhe é o seguinte, essa situação que eu falei para vocês de ficar com ela ligada para os cristais destravarem, vocês têm que ficar com esse movimento aí de trabalho da televisão vários dias. Ele não vai soltar os cristais rapidamente, né? Eles vão soltar com o passar das horas, passar dos dias, né? Aí depois que eles começarem a ficar com a imagem perfeita, aí vocês começam a deixar um tempo desligado para ver se depois elas não vão travar. E voltando a lembrar para vocês que esse defeito só dá porque o ponto que está sendo observado pela televisão como monitor é um ponto que quase não tem movimento, né? Eventualmente você pode ter um movimento ali, mas como ela fica praticamente monitorando o tempo todo um ponto que não tem movimento, ele começa a travar os cristais. Bom pessoal, chegamos aí numa 32LB560, defeitos semelhantes com som sem imagem. Aí quando não tem luz no backlight é o ZD101 na fonte. E quando tem luz no backlight é o famoso defeito de limpar o flat da TECOM, né? Do lado da placa principal e do lado da TECOM. E na LE4600 é aquele defeito que a gente comentou lá no início do vídeo, que o soquete do barramento dá mau contato, né? Então a gente vai ver o sintoma de o logo aparecer e depois desliga. E esse defeito também é interessante, né? Ele dá numa 42LH45, porém pode dar em outros modelos, né? Você vai ver a imagem com o Close Caption aparecendo. O interessante é que você vai lá no menu do usuário e vai ver que o Close Caption está desligado. Aí o que você vai fazer? Simplesmente fazer o reset no modo de serviço. Temos aí agora 3 modelos diferentes. O primeiro tem uma série de componentes que a gente tem que verificar. Nesse caso é verificar todos, né? Ela não liga ou demora a ligar. Na LG 7000 não liga e demora muito para ligar, integrado número 100. E na 32LX2R o capacitor 221 não faz ela ligar, e manchas e borrões verdes na imagem. Nesse caso aí, esse defeito pode até variar em função das cores, mas é limpar o conector do LVDS, que dá muito problema referente a cores. Temos agora a LN5400 e a LN5700 de polegadas diferentes, né? Porém, o defeito é desligando. Então temos 3 sequências para verificar. Problema inicial. Ponto 1, apertar os parafusos da placa, né? Que essa série de modelos aí da LG, eles saíram da fábrica com o problema de aperto dos parafusos, então ela perde contato com terra, né? O segundo item é limpar o conector que vai para a placa principal, que é esse que está marcado em azul. E o terceiro é a atualização de firmware, que a gente vai ver no próximo slide aí do nosso vídeo. E como esse defeito dá muito, né, que a gente está vendo aí novamente os modelos na parte de cima, e a gente tem problema também de atualizar o firmware, agora é um macete para você descobrir que o defeito é de firmware. Simplesmente você tira a antena. Se ela
parar de desligar com a antena desconectada, aí com certeza é atualização de firmware. Outra situação está descrita em azul, né, sem imagem, mas com o backlight aceso, é o transformador 201 com defeito. Aqui agora a gente vai deixar um alerta, né, para qualquer tipo de modelo, né. Se você perceber na placa um certo escurecimento, conforme está mostrado aí na imagem, não tenta recuperar essa placa, né, porque o defeito não vai ficar resolvido. Ele com o tempo pode retornar. Vocês podem observar nessa imagem que está bem presente esse escurecimento, que isso aí vai ser causa de defeito, né? Por isso que eu falei que não adianta ficar resolvendo, trocando componente nessa placa, né? Porque estão vendo aí uma série de transistores que eles vão queimar, nesse caso desse modelo. Porém, o defeito é a placa de fenolite que vai carbonizando e vai conduzindo os contatos entre os componentes, que era um fator que dava muito na Sony de tubo. A gente pegava os chaveadores da fonte entrando em curto e ficava aquela insistência de trocar os componentes e ia queimando. E tudo por conta do escurecimento da placa. Chegamos no final do vídeo de hoje, né? LG parte 2. Quem quiser ver o LG parte 1, o endereço está aí em cima da imagem e está na descrição desse vídeo, né? Lembrando que tem outros vídeos interessantes no canal e a gente pede o apoio de fazer a inscrição. Ok? Forte abraço a todos.